Olá, eu sou Delze Laureano e você está na TV Comunitária de Belo Horizonte. Nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. No programa de hoje, nós estamos recebendo o Ibrahim Gaye, que é cônsul honorário do Senegal aqui em Belo Horizonte. O Ibrahim é produtor cultural e também o fundador da Casa África. Seja bem-vindo, Ibrahim, aqui. Muito obrigado, agradecido pelo convite. Sim, nós já há bastante tempo que eu tenho vontade, já falei com a produção do nosso programa, do nosso desejo de trazer o Ibrahim, uma pessoa que efetivamente contribui em Belo Horizonte para a divulgação, para a promoção da cultura afro-brasileira e conquistar esse espaço para a cultura afro-brasileira. Mas um motivo especial me deu essa oportunidade, que foi após verificarmos que na Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte, hoje 4 viadutos têm nomes de países africanos. Uhum. Falei, Ibrahima, vamos logo na TV comunitária, vamos falar um pouco mais de como a África ela se torna mais visível no nosso espaço, até público. Uhum. Mas, para iniciar nosso bate-papo, Ibrahim, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público da TV. Muita gente já te conhece, até de outros meios de comunicação, que você participa ativamente de algumas atividades culturais. Mas fala para nós, quem é o Ibrahim Gaye? Então, na verdade, Ibrahim é um senegalês, que é um pequeno país da África Ocidental, que tem 14 milhões de habitantes, que tem como língua nacional o Wolof, que tem como língua oficial o francês, e que sempre foi muito inquieto. E quando eu me formei no Senegal, eu queria conhecer outros países, conhecer outros horizontes, outras culturas, e peguei um contraponto um pouco do que os senegaleses estão acostumados a fazer. Então, a gente, quando se forma, sempre fazemos, e a gente costuma ir para a França, outro para os Estados Unidos, Bélgica e tudo mais, e aí eu falei, vou para o Brasil. E aí, na época, todo mundo me falou, mas por que Brasil? Maluco, por que Brasil? Você está indo para o Brasil, só tem favela, a gente vê as guerras civis que tem lá, tem droga, narcotráfico, etc, etc. Eu falei, não, eu quero ir para o Brasil porque eu quero aprender uma outra língua, porque na escola eu tinha aprendido um pouco de espanhol, fiz inglês, o francês e tal. Eu falei, eu quero adquirir uma outra língua, como lá a língua oficial é português, que é aprender português. E tinha uma paixão muito grande, que era o futebol. Na época, e era bem fanático pelo futebol brasileiro, então eu vou estudar no Brasil. E aí passei no processo de seleção para vir estudar no Brasil. E cheguei no Brasil e vi que, na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado com as mídias, porque a grande população do Senegal desconhece totalmente o Brasil. A cultura brasileira, a história brasileira, na verdade, a gente tem a ideia que o Brasil tem muitas favelas, ou todo mundo quase vive nas favelas e tal. Então, meus pais ficaram muito reticentes a me deixar estudar no Brasil. E aí, eu acabei vindo. Belo Horizonte foi um outro acaso, porque, como eu não tinha a dimensão desse país continental, o assistente social me disse que eu pedi para ela escolher para mim, e aí ela queria que eu fosse estudar na maior universidade da América Latina, que é a USP. Depois ela achou São Paulo muito tumultuado, e em segunda posição ela queria que eu fosse na UFRJ, no Rio. Mas ela desistiu também e falou, Belo Horizonte, eu acho que você tem cara que vai se dar bem em Belo Horizonte. E acertou, então, né? Acertou em cheio. Quantos anos? São 12 anos já, desde 98 estou aqui. E, na verdade, a minha trajetória de vida também acabou mudando muito no Brasil. Eu acho que eu cresci muito enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto homem, né? Porque eu me deparei com coisas que até então eu não tinha um contato direto. Então, eu sabia já, vindo no Brasil, que eu estava indo no maior país de população negra, depois da Nigéria, o maior país da diáspora, o Brasil. E quando eu cheguei no aeroporto do Galeão, eu me deparei que eu não vi ninguém que me remetesse ao continente africano, naquele hall de entrada muito grande.
E aí, a primeira pessoa que eu vi que me remeteu ao continente africano, ele estava ali no banheiro, limpando. E aí, aquela imagem me marcou muito profundamente. E aí eu entrei na faculdade, na UF, começando a fazer meu curso de português para estrangeiro em Niterói, e vi também uma ausência da população afrodescendente, vamos dizer assim, e também todo o desconhecimento que tem em relação ao continente africano. Eu acho que ali foram os meus primeiros passos para fundar o Centro Cultural Casa África, porque até então eu fui fazendo vários projetos, o Africano, o Expresso África, e em 2005 consolidei todos esses projetos num centro de referência da cultura africana no Brasil, que é o Centro Cultural Casa África. Muito interessante a sua fala, Ibrahim, dois aspectos. Quer dizer, lá do Senegal você tinha as pessoas, de modo geral, você fala isso como um produto da grande mídia, tem uma visão estereotipada do Brasil. Da mesma forma, nós também, da África. Sim. Até porque a África é um continente imenso, são diversos países, e é africano, muito para a maioria, eu penso que é quase como se fosse um país só. E são culturas muito diferentes, e etc. E essa percepção sua, realmente, onde estão esses descendentes dos africanos que estão no Brasil? E você vai encontrar no banheiro, né? Então, quer dizer, é uma... Não que limpar banheiro seja um trabalho que não seja digno, mas eu acredito que eu estou acostumado a ver o meu povo em todos os lugares. Sim. Então, quando você está num país onde que na verdade, na época, eu não tinha recursos nem armas para poder interpretar aquela primeira visão minha. Depois, ao passar dos anos, enfim, até hoje, você chega no aeroporto, hoje houve um acesso da população de baixa renda aos aeroportos, mas quando você chegou era ainda mais... bem menos. Bem menos, né? A presença de pessoas de menor poder aquisitivo. Mas e aí, você então fez o curso de português para estrangeiros e depois de Niterói você veio já para Belo Horizonte? Eu vim para Belo Horizonte, ingressei à faculdade para fazer o curso de administração de empresa. Você veio para o UFMG? Para o UFMG, para o UFMG. E em 99, eu fiz um ano no Rio, quase, fazendo português. Em 99, cheguei em Belo Horizonte, já comecei o meu curso de administração e, paralelamente, 2 anos depois, eu fundei a primeira casa noturna africana, que na época chamava Expresso África, que foi um grande boom aqui na cidade, ficava na rua Padre Estáquio, que servia comidas, músicas africanas, tinha uma loja de artesanato e tudo mais. E depois seguiu o projeto Africando, que também era um projeto de restaurante, bar, com arte plástica, com palestra e tudo mais, mas que era mais um propósito mais itinerante. Então, a gente começou a rodar um pouco o Brasil para levar essa cultura, levar um pouco mais de informação e de conhecimento no que diz respeito à cultura, à história africana. E na verdade, a Casa África ele acabou nascendo dessa minha busca, dessas viagens todas, que não era uma coisa só de Belo Horizonte. Em qualquer lugar no Brasil que eu passava, que eu ia, eu vi que as perguntas, enfim, as pessoas não conheciam muito sobre o continente africano. Aí eu falei, realmente, a gente precisa de um centro que pudesse trazer a África a África como ela é, a África com sua literatura, sua musicalidade, suas mazelas e suas belezas, enfim, a África onde eu nasci, onde eu cresci, onde que eu sinto, que eu respiro, a África como que ela é. E aí nasceu a Casa África, que hoje trabalha com uma série de projetos e eventos, todos buscando a divulgação e preservação das culturas africanas e da diáspora. Então, a gente continua com o projeto Africando, que continua levando gastronomia, música, espetáculos para cidades fora de Minas Gerais e de Belo Horizonte. Tem o Expresso África, que é o programa de rádio, que a gente também tenta levar mais informações para o público em geral, com música, com história, com aspectos geográficos, com personalidades africanas. Enfim, é um programa que é bem diversificado. Nós temos Mas só você desenvolve esse projeto com outras pessoas também de origem africana,
são de outras nacionalidades ou todos senegaleses? Como que funciona? Não, na verdade, a Casa África é uma associação civil sem fins lucrativos. Então, hoje nós temos componentes africanos e nós temos componentes brasileiros também. Então, é uma equipe grande que trabalha na associação e que tem várias coordenadorias que trabalham nele. Então, nós temos a equipe que trabalha e temos os parceiros e os colaboradores que trabalham junto com a gente. Então, todos os projetos nossos são produzidos de uma maneira bem associativa, bem colaborativa. Então, o programa de rádio também é produzido a Casa África junto com a Universidade Federal e passa na TV, na rádio da UFMG. Sim, Ibrahima, tem diversos estudantes africanos, né, no UFMG, não apenas do curso de administração. Você mantém laços, uma relação com essas pessoas, né, de origem africana que estão hoje em Belo Horizonte? Sim, a gente tem um contato muito grande, porque, na verdade, um dos projetos da Casa África é chamado Fórum dos Africanos de Minas Gerais. Esse fórum, eu criei esse fórum exatamente para que os africanos que estão aqui na cidade, tanto quanto os comerciantes, os empresários, os estudantes, possam se conhecer, a gente poder ter um censo dos africanos, dos estudantes, quando que eles chegaram, o curso que eles fazem, qual que é o país de origem deles. E a gente tem umas reuniões semanais para discutir a atividade e ações que são de interesse dessa comunidade africana em Belo Horizonte. Então, a gente tem um contato grande com a comunidade africana. Inclusive, na semana passada, na semana que foi instituído como Semana da África, que é a semana do 25 de maio, porque logo depois das independências, em 63, os países recém-libertados se reuniram em Addis Abeba, na Etiópia, para criar e fundar a Organização da União Africana. Então, desde então, esse dia foi instituído o Dia da África. Então, pela primeira vez, através do Fórum dos Africanos, nós fizemos uma primeira celebração esse ano com os africanos na Funarte, com uma série de palestras e mostras de cinema com sessão comentada. E no sábado que vem, no dia 11, a gente vai fazer a festa de encerramento com música, com mais de 6 DJs africanos, com comidas. Só retoma. Então, nós temos algumas datas importantes aí, porque o 21 de março foi criado pela ONU um dia da consciência, consciência negra, né? Por causa do massacre lá na África do Sul, né? Março? 21 de março. Não, essa data eu desconheço. Então, no Brasil é dia 21 de novembro. Que é dia 20 de novembro, que é o dia do Zumbi, dos Palmares. Agora, o dia da África ele é de 25 de maio. 25 de que maio. Foi a data que foi criada a Organização da União Africana, em 63. Ah, sim. Talvez tenha alguma data. E esse ano também em 1960, né, na África do Sul, o massacre. Então, a ONU criou também um dia internacional, um dia mundial, né, da consciência negra. Mas os eventos aqui têm acontecido. Então, no dia da África, que é 21 de maio. Dia 21 de... E dia 20 de novembro. 25 de maio. 25 de maio. 25 de maio. E 20 de novembro, porque... 20 de novembro a gente sempre acaba fazendo algumas coisas em parcerias, mas em novembro a gente faz principalmente um projeto educativo que se chama Cultura Afro nas Escolas, que é um projeto antigo da Casa África, um projeto educativo que leva... que a gente acredita muito que a educação ela é um viés muito transformador. Então, a gente tem esse projeto educacional que vem até para dar um auxílio à Lei 10.639, da obrigatoriedade do ensino da cultura, da história dos africanos, do seu descendente. E aí a gente leva uma série de atividades, tanto quanto para os professores, tanto quanto para os alunos. Então, é um projeto que a gente faz o ano inteiro, mas no mês de novembro ele é mais intensificado. Tá bom. Ibrahima, no próximo bloco nós vamos falar então um pouco mais sobre esse projeto, né, da Casa África nas escolas. Nós estamos então terminando o nosso primeiro bloco aqui no programa Palavra Ética e voltamos em um minutinho. Sempre que a senhora me vê na televisão,
a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Nós estamos, então, começando o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje, no qual nós recebemos o Ibrahima Gaye, que é senegalês e é produtor cultural e cônsul honorário do Senegal em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Ibrahima, no primeiro bloco, então, você nos contou a sua história, quando você vem para o Brasil, e da sua surpresa também de... apesar de o Brasil ser o país de maior população afrodescendente ou de população negra, qual que seria a melhor forma, como que é esse número? É população afrodescendente ou população negra que é a... Eu acho que os dois dizem a mesma coisa. Porque nem toda a África é afro-negra. Tem o norte da África muito miscigenado com os árabes, não? Sim, mas na verdade a população afrodescendente é mais a população que é oriundo da África subsaariana. Né? Subsaariana, os países dos quais vieram a população trabalhar no Brasil, né, como escrava e etc. E você termina o primeiro bloco, então, falando sobre educação. Você que é sócio, que é fundador, é sócio, né? É um associado, né? Porque é uma associação civil. Na Casa África, você vê nas escolas uma oportunidade de mostrar para a população brasileira, por meio da cultura, o que é efetivamente a África, como você disse muito bem. Quer dizer, um continente que tem belezas, que tem pobrezas, que tem riquezas e que tem muita coisa boa para mostrar para todo mundo. E você fez da sua vida um ministério aqui em Belo Horizonte, né? Você tem ocupado esse espaço. Fala um pouco para nós desse projeto da Casa África nas escolas em Belo Horizonte e também outros projetos culturais no Brasil. Sim, na verdade, o projeto Cultura Afro nas escolas, ele até nasceu, vai fazer quase 10 anos, de uma maneira voluntária, levando palestras. A priori, a gente levava apenas palestra, e quando a lei, em 2013, foi instituído, a gente transformou ele num projeto mais conciso, mais completo. Então, é uma série de atividades que a gente leva, tanto quanto para os professores, tem um curso de formação dos professores sobre a história da África e várias outras atividades para os alunos. Então, a gente tem uma ocupação de praticamente uma semana nas escolas, onde os alunos têm várias atividades, palestra, de cinema, exposição de artesanato e várias oficinas, e tem, paralelamente a isso, o curso para a formação de professores e um diálogo que a gente chama Afrodiálogos, para que os professores não sejam aquelas pessoas que também perpetuam os estereótipos, o preconceito dentro das escolas. Então, é um projeto que tem nos dado muita satisfação e muita alegria. E é bem recebido pela escola? É muito bem recebido pela escola. E a gente tem visto mudança, de fato, nas escolas. E engraçado, porque uma vez uma diretora nos procurou na Casa África falando que ela queria que ajuda nossa, porque tinha um grupo de afrodescendentes na escola que era repetente, indisciplinado, e ia acontecer uma Olimpíada na escola, e eles foram escolhidos para falar sobre a África, e ninguém dava conta de falar com eles, etc, etc. E aí a gente foi, numa tarde, conversar com aqueles meninos e tirar as suas dúvidas, responder as suas perguntas e tudo mais. E quando aconteceu a Olimpíada, eu acho que eles se deram muito bem, e dias depois, passou a Olimpíada, a diretora nos ligou aos prantos, dizendo que aqueles alunos tinham tirado em primeiro lugar na Olimpíada, porque quando a gente saiu da escola, eles tinham mudado de água para vinho. Então, você vê uma atividade pontual, rápido, o que ele pode gerar de fruto para os alunos. Eu acredito que a gente precisa muito dar mais corpo e dar mais legitimidade nessa lei
para que, de fato, ele seja implementado nas escolas, porque ele dá de 2003, mas ainda a implementação é muito lento, tem muitas escolas que não implementaram ainda a lei. Então, esse é um projeto... Você está falando dessa lei da obrigatoriedade do ensino da cultura negra africana e afrodescendente nas escolas. Sim. Então, esse é um dos projetos nossos, chamado Cultura Afro nas Escolas. Além do Cultura Afro nas Escolas, nós temos esse festival, o Fest Afro Brasil, que essa edição é a edição de 2010, que homenageou o 50º de independência dos países africanos. Então, nós trouxemos uma série de palestrantes, músicos, design de modas para interagir com o público brasileiro e atividade também para as universidades e escolas públicas. O Festival Internacional das Culturas de Amazônia, dentro do Ano da França no Brasil, trazendo aí músicos de Suriname, Guiana, Jamaica, Martinica, para interagir também com os músicos daqui do Brasil. O projeto Noite do Griot, esse aqui é de 2008, esse aqui é de 2010, que é um projeto que é voltado a resgate da tradição oral. Então, são ícones da música brasileira ou da música internacional que a gente costuma trazer, mas que além de cantar e de tocar, eles contam suas histórias. E eles têm um momento mais intimista para que a plateia possa conhecer a essência daquela artista e tirar suas dúvidas e ser mais próxima, de fato, ao artista. Então, esse aqui é um outro projeto nosso, em parceria com a ONG Contato, que é daqui, a SIC Batar, lá da Espanha, e Hermano Saiz, de Cuba. É um projeto de cooperação internacional que a gente está desenvolvendo tem 2, 3 anos que a gente está desenvolvendo esse projeto, que é um projeto de cooperação internacional que tem principalmente vamos dizer, por viés a juventude e a cultura. Então, a gente tenta, de alguma maneira, aproximar a juventude desses 4 continentes através da cultura, com coproduções, com circulação, enfim, uma discussão mais profunda sobre o fazer artístico e sobre esse conhecimento mútuo que a gente sofre tanto. Então, esses são alguns projetos da Casa África. Além disso, nós temos o programa de rádio, que eu falei um pouco mais rapidamente, e agora a gente está numa articulação aí a nível do município para conseguir a sede definitiva da Casa África, onde nós teremos várias outras sedes para receber o público dentro do nosso espaço. Ibrahima, que interessante, né? Você vê como que já é amplo o espectro aí do que você, com a sua equipe, conseguiu fazer bem significativo. Foi difícil começar esse projeto no Brasil, e principalmente aqui em Belo Horizonte? Sim, é difícil. Foi difícil, sim. Eu acho que as coisas não ssão fáceis, né? Foi muito difícil porque, na verdade, a gente está falando de uma coisa que, durante muitos séculos, tinha vários estereótipos em cima dele. Além disso, desconhecido e que gera um pouco de medo também. Como diz o provérbio africano, enquanto não houver leões historiadores, a glória da caça irá sempre para caçador. Então, eu acredito que, devagarzinho, os africanos estão sendo protagonistas de suas próprias histórias e contando essa história de uma maneira diferente, porque durante muitos anos, vamos dizer, durante muitos séculos, as falácias, difamações, eu acho que prejudicaram muito a história e a cultura africana. Eu acho que agora uma nova consciência está nascendo no mundo e mostrando uma outra imagem diferente do continente africano. Então, acho que para tudo isso ele foi difícil. Ele está sendo difícil ainda, mas eu acredito que o trabalho fácil também ninguém quer. Eu acho que a gente precisa até de obstáculos na nossa vida para sentir que nós estamos vivos e... Acho que neste aspecto, então, você se sente bem brasileiro. Diz que brasileiro não desiste nunca, né? E você não desistiu. Com certeza. E tem feito. Não, porque eu penso assim, num primeiro momento, você chega num outro país, até para alugar um imóvel e bem localizado, a Casa Afro ainda funciona aqui na Leopoldina? Não, nós estamos mais na Leopoldina. Agora nós estamos já com o endereço novo no bairro Esplanada, na região leste, ali na Rua Tulipa.
Sim, eu acho que seria bom você falar onde que, porque e o horário de funcionamento da Casa África. Então, né, nós estamos na Rua Tulipa 215, a Casa África está aberta no horário comercial para visitação, que na verdade agora está funcionando junto com o consulado do Senegal. Então ele está aberto no horário comercial e você pode nos visitar na Rua Tulipa 215, no bairro Esplanada, ali perto da Câmara dos Vereadores, ali perto da Andradas. Sim, o Ibrahima, ou um aspecto mesmo... Dá um end para nós, por favor. Que eu gostaria que você falasse para nós o seguinte, quais são os planos agora da Casa África para o futuro? Então, na verdade, o sonho da Casa África é participar de uma maneira mais ativa num grande sonho coletivo, que muitas pessoas acham que é um sonho utópico, que é a União Africana, que é esse sonho do panafricanismo que nasceu nas independências, que, na verdade, acabou que tem poucas pessoas que trabalham em prol disso. E a gente tem uma certeza quase que absoluta que, enquanto os africanos não se unirem como um povo só, dificilmente a África vai para frente. Então, o sonho da Casa África é expandir seus tentáculos, vamos dizer assim. Então, hoje nós estamos discutindo com as instâncias municipais e estaduais para a implementação da sede da Casa África aqui em Belo Horizonte. A gente já tem uma sede, uma representação na França, em Nantes. Nós já temos uma sede no Senegal. E a ideia é expandir mais esse leque de Casa África para que todos os lugares onde tem seres humanos tem pessoas que têm um conhecimento, tem pessoas para trocar sobre a cultura africana. Isso eu acredito que é um dos objetivos do Centro Cultural Casa África. E a outra é um projeto que a gente está articulando amanhã muito forte, que é agora dentro do Festival Mundial de Artes Negras, que foi realizada para Senegal, que homenageou o Brasil, e a gente foi com uma delegação de mineiros. Então, nasceu ali um projeto chamado Sua Diáspora, que é a Semana da União Africana e da Diáspora, que também tenta, de uma maneira, vamos dizer, com uma periodicidade definida, juntar toda a África junto com sua diáspora para trocar informação, para trocar conhecimento e para pensar sobre assuntos e projetos que são relevantes para a nossa história, para a nossa juventude e para as crianças desse nosso planeta. Que bom. Ibrahima, nós estamos, então, terminando, né, o nosso programa Palavra Ética de hoje. Agradeço muito a sua participação e só em pouquíssimas palavras, que nosso tempo realmente já está no final. Valeu a pena, então. São 12 anos de trabalho no Brasil, de divulgação, de consolidação de um projeto, de valorização. Valeu a pena. Tem valido. Valeu a pena. Eu acredito que foi feita muita coisa faremos ainda. E eu acho que para que a gente possa viver todos numa sociedade mais justa e igualitária, não depende de Ibrahima, não depende de Deus, e depende da sociedade como um todo. Então, acredito que a gente precisa pensar as coisas de uma maneira mais comunitária. Eu acredito que isso é muito importante. Então, eu acho que tem muita coisa para fazer e, junto, eu acho que nós podemos muito mais. Pois é, e conte conosco, que nós conhecemos o seu trabalho, a seriedade, e você está de parabéns com toda a sua equipe e nos orgulhamos muito dessa parceria que você faz aqui com a nossa sociedade para fortalecer os laços de amizade, né, do Brasil com os países africanos e de nos contar também, nos ajudar a contar e repensar essa história, porque nós somos muito africanos também, né? Muito obrigada e volte sempre, Ibrahima. Obrigado. Então, nós estamos terminando mais um programa Palavra Ética. Queremos agradecer também a audiência dos nossos telespectadores, toda a equipe da TV Comunitária, e você pode se comunicar conosco através do palavraética@gmail.com ou pelo Facebook Palavra Ética. Até a próxima.